Como anda o seu estado emocional? Como andam as suas emoções? Como elas estão aí se comunicando com você? Você sabia que as suas emoções elas se comunicam com você? Porque emoções são sinais. Sinais que o nosso corpo, que a nossa mente está interpretando e trazendo para a gente como emoções. Só que nós precisamos entender o que são essas emoções e se comunicar com elas para a gente poder dar uma melhor interpretação a elas e dar um sentido melhor. Para que a nossa vida a gente consiga ter mais paz, mais ânimo, que a gente consiga fluir mesmo de acordo com esses altos e baixos que acontecem aí no nosso estado emocional. Então esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você curta aí e comente e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aqui, são 5 tópicos, né? Eu gosto de trabalhar com 5 tópicos para poder ficar mais dinâmico, mais pedagógico. E o primeiro tópico que eu quero trabalhar com você a respeito das suas emoções é esse aqui, ó. Nomeie a emoção. Isso aqui é ciência pura, porque quando a gente está em uma situação onde a emoção aparece e a gente começa a perceber essa emoção, é muito importante você perceber a emoção. É muito importante você estar atento para que na hora que essa emoção surgir, você comece ali a perceber essa emoção e dar esse significado que é nomear essa emoção. É a primeira coisa que você precisa fazer. Suponhamos que você ali discutiu com alguém, você, sei lá, uma briga no trânsito, alguma coisa assim, e você está com raiva. Você começou a sentir aquele impulso emocional da raiva. Quando você sente isso, o seu corpo, o seu estado fisiológico muda. Então, quando esse estado fisiológico muda, geralmente a raiva, geralmente esse sentimento, essa emoção da raiva, é a sua amígdala cerebral que está começando ali a entrar em fase e se comunicar com o seu pré-frontal, com o seu córtex, começa a gerar essa comunicação e a amígdala, ela toma essa posição de ela está à frente. E a amígdala, ela não é boa para isso. Quem é bom para isso é o córtex pré-frontal, que é a parte da cognição, a parte da tomada de decisão. Então, quando você nomeia a sua emoção, é o córtex pré-frontal que começa a tomar o rumo daquela conversa cerebral que você está tendo, o rumo daqueles neurotransmissores que estão ali emitindo ali sinal todo o tempo. Então, quando você nomeia a sua emoção, você começa a dar um significado à sua cognição. Então, o seu estado racional começa a ser ativado, ele começa a comandar a situação. Então, o primeiro passo é nomear a emoção. Se você está sentindo uma tristeza, da mesma forma, você começou ali, de repente, alguma coisa aconteceu que te deixou triste, nomeie a emoção. Nossa, eu estou sentindo que eu estou ficando triste. Eu estou sentindo que o meu humor ele não está legal hoje. Alguma coisa está acontecendo aqui. Pronto, você nomeou. Nomear, dar esse significado é o primeiro passo importante, para que aí você comece ali a diminuir esse estado. É provado, é comprovado que quando você nomeia a sua emoção, você diminui ali a intensidade dessa emoção, tá bom? Então grave isso, nomeie a sua emoção. O segundo passo aqui, ó, é aceite o que sente. Cara, é muito interessante quando a gente começa a aceitar, a nos aceitar. Quando você começa a aceitar que você tem um certo temperamento, que você tem uma certa emoção, que você tem um certo jeito de lidar com aquilo, sendo errado ou não. Mas quando você começa a se aceitar, isso é um bom exercício de autoconhecimento, é a aceitação. Então, quando você aceita a sua emoção, as portas se abrem para você, porque é como você tirar um peso das suas costas. Ao invés de você reprimir essa emoção, que é o que muitos fazem, vamos supor, ou que a gente fala para as crianças, não chora, para de chorar, chorar é feio. Então você está reprimindo aquela emoção da criança.
Quando você fala para si mesmo, não, eu não tenho isso, eu não estou com medo, eu não estou com isso, você começa a reprimir essa emoção. E não é para fazer isso. Porque quando você começa a reprimir essa emoção, você começa a recalcar ela em algum lugar de si próprio e ela, uma hora ou outra, ela vai ser colocada para fora. Muitas vezes existe a questão da psicossomática, que é quando você começa a reprimir tudo, todas as emoções, tudo aquilo que você está sentindo, e ali começa a ficar aquela coisa toda ali cheia de você fervendo, borbulhando, querendo saltar para fora, e ela salta para fora às vezes em forma de doença. Então a gente precisa compreender que nós não podemos reprimir as nossas emoções, seja tristeza, alegria, raiva, medo, rancor, não é para reprimir, é para aceitar. Por que você não pode sentir raiva? Você pode sentir raiva. Você pode ser um mestre zen. Você pode ser a pessoa mais santa da face da terra. Você tem raiva. Você pode ser a pessoa mais corajosa do mundo. Você vai sentir medo. Você pode ser a pessoa mais alegre que existe na face da terra. Você passará por momentos de tristeza. Reconhecer essas emoções não significa que você é essas emoções. Significa que você é uma pessoa natural como qualquer ser humano na face da Terra. Reconheça suas emoções. Sinta elas. Ao invés de você deixar elas, colocar para debaixo do tapete, reprimir essas emoções, não, aceite. Aceita. E a partir dessa aceitação, tudo fica mais leve. A partir dessa aceitação, você consegue lidar melhor com as suas emoções. São sinais. Por isso, a gente já vai aqui para o terceiro tópico, que é observe o pensamento. O que esse pensamento por trás está querendo dizer? O que esse pensamento por trás dessa emoção está querendo me ensinar? Está querendo me avisar? Ou o que esse pensamento por trás está querendo me iludir? Então é estar consciente, perceber esse pensamento que leva a essa emoção. Porque muitas vezes o pensamento que leva à emoção, vamos supor, se você está com um pensamento ansioso, você está pensando num futuro, de algo que você está prevendo na sua mente que pode acontecer. Só que ainda não aconteceu. Então você está projetando para o futuro algo que você ainda não viveu e que possivelmente não vai viver. Então você perceber o que tem por trás dessa emoção, para você validar ou não essa emoção. Você aceita, olha só, não, aceitei, tá tudo certo. Eu estou sentindo medo. Agora vem cá. Por que eu estou sentindo medo? Ah, por causa de tal situação. Essa situação é real? Não, não é real. Ah, então não tem por que eu sentir medo. Pronto. Você não brigou com a emoção, você não brigou com o pensamento, você só fez uma reflexão a respeito do que você está sentindo. Então é perceber esse pensamento que vem por trás. Muitas vezes o pensamento de tristeza é um pensamento de que, alguma coisa não aconteceu da maneira que eu queria que fosse assim. É um pensamento de frustração. Mas essa frustração é válida? É válido esse pensamento? Dizer que você errou aquilo, você fez errado, de você ficar se julgando? Então, é você estar perceptível às suas emoções e a esses pensamentos que vêm por trás dessa emoção. E agora, o quarto tópico é o que essa emoção quer? O que essa emoção quer te ensinar? O que ela tem para te oferecer? O que ela está querendo se comunicar aqui? Muitas vezes, quando a gente está com a ansiedade ela quer dizer para a gente que a gente está pensando lá no futuro e a gente precisa voltar. A ansiedade está dizendo isso. Quando você fala, poxa, eu estou com ansiedade, opa, se é ansiedade, a ansiedade está me avisando que eu estou muito lá na frente. Preciso voltar. Preciso prestar mais atenção no agora. Prestar mais atenção nesse estado presente. Preciso dar valor para esse agora. Percebe como muda quando você começa a entender o que essa emoção está querendo te dizer? O que ela quer te ensinar? Quando você está sentindo triste,
Quando você está com a tristeza muito lá embaixo, que você está mal, o que essa emoção está querendo dizer para você? Opa, você está pensando em alguma coisa que deu errado. Você precisa focar agora nas coisas que estão dando certo. Você precisa continuar. Então essa emoção, ela quer dizer alguma coisa para você. E muitas vezes é subjetivo, muitas vezes é algo com você. É algo que é entre você e essa emoção. Por isso que você precisa, ao invés de reprimir, aceitar, entender. Emoção, conversa com sua emoção. O que você está querendo de mim? O que você está querendo me avisar? É você com você mesmo. Então você precisa ter esse relacionamento com as suas emoções. São suas, fazem parte de você. Não tem como esconder a sombra. A sombra não tem como você esconder. Não tem como você pegar as suas sombras e tirar de você, porque elas são você, elas fazem parte de você. Assim é as emoções. Então a melhor coisa que deve se fazer na sombra é colocar luz, a consciência. A mesma coisa as emoções. Colocar luz, consciência, diálogo. E aí, o que você quer comigo? O que é isso? O que você está querendo me ensinar? Então, presta muita atenção nas suas emoções. O que as suas emoções quer com você? O que ela quer te ensinar? As emoções são sinais. Perceba esses sinais. Se você está sentindo alguma emoção aí que, opa, ligou um alerta, você percebeu essa emoção está diferente, o que é isso? São sinais. O que esse sinal quer te ensinar? O que esse sinal quer te ensinar? Então perceba as suas emoções e procure entender o que a sua emoção quer. E o último tópico é acolha-se. Você deve se acolher. Você deve acolher as suas emoções. Você deve acolher os seus sentimentos. Você deve acolher quem você é. Não adianta você não se acolher. Não adianta você amar a tudo e não se amar. Não adianta você acolher todos e não se acolher. Acolher é acolher tudo, o que é bom e o que é ruim. Acolher de forma integral. Quando uma pessoa que a gente ama muito erra e a gente consegue acolher essa pessoa, a gente consegue dar um suporte para ela, falar, cara, eu sei que você errou, mas isso acontece, a gente erra mesmo. Ah, você foi mal na prova. Cara, não fica assim, você foi mal na prova, mas, poxa, terão outras provas aí, não fica mal. Ah, cara, puxa, aquela viagem que você ia fazer deu errado, mas não esquenta a cabeça, na próxima vai dar certo. A gente tem uma palavra de ânimo para todo mundo e muitas vezes a gente não tem para nós mesmos. A gente consegue acolher os outros, mas a gente não consegue se acolher. Então, acolha-se. Acolha-se. Primeiro lugar, você. Acolha-se de maneira verdadeira. Cuide de você. Dê esse suporte a si mesmo. Começa a conversar com você, conversar com as suas emoções de maneira acolhedora, como se acolhe um filho. Não é porque é uma emoção negativa que ela deve ser jogada de lado. Não é porque é uma emoção que muitas vezes ela não vai caber ali no que é politicamente correto, igual uma raiva, igual um rancor. Não é politicamente correto você sentir rancor de ninguém. Mas se você está sentindo, é verdadeiro, então acolha-se. Não negue isso. Você com você mesmo. Você pode negar para os outros. Ninguém precisa saber que você está com rancor de ninguém, mas para você mesmo você não pode negar nada. Você precisa se acolher. Você precisa conversar consigo mesmo. Poxa, eu não estou gostando de sentir esse rancor, mas eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo esse rancor? O que esse rancor quer me ensinar? O que esse rancor está querendo dialogar comigo? E começa a se fazer essas perguntas. Você não é louco, não. Conversar sozinho, refletir, isso não é loucura. Muitos falam que é loucura, mas não é. É a melhor forma de se entender, de estar bem consigo mesmo. Muitas pessoas não fazem isso. E aí começa a viver uma vida totalmente reativa, porque não para pensar, não para se escutar, entender as próprias emoções. Então, siga esses passos. Nomeie as emoções, aceite o que você sente, observe o seu pensamento, o que esse pensamento
está querendo dizer, o que esse pensamento por trás da emoção está querendo me dizer, o que essa emoção quer me dizer, o que essa emoção quer me ensinar. E acolha-se, acolha-se, cuide de você. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que você tenha aprendido juntamente comigo a lidar com as suas emoções, a acolher essas emoções, a cuidar de você, dialogar com essas emoções, ter empatia com você mesmo. E que, se esse vídeo falou com você, eu espero que você consiga praticar tudo isso e ter aí uma vida um pouco mais tranquila. Tirar esse jugo, tirar esse peso das emoções, que muitas vezes a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Mas fazendo aquilo que é certo, fazendo do jeito certo, não julgando, não negando, não reprimindo, mas acolhendo, cuidando, entendendo, a gente se torna cada vez melhor e o fardo fica mais leve. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.